Bom dia, doutores, doutoras, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do módulo de responsabilidade profissional. Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje é a aula de introdução à medicina legal. Pessoal, o material já está disponibilizado no Classroom, tá bom? A nossa aula será dividida em dois momentos. Primeira análise teórica e, na sequência, vocês responderão ali um questionário, tá? É uma atividade de fixação de conteúdo. Ela tem finalidade somente para a chamada de hoje, né? Vocês vão verificar como o conteúdo poderá ser cobrado na avaliação e por meio das respostas ali é onde eu vou fazer a chamada da aula de hoje, tá? O link já está ativo, né? O link está lá no Classroom, então vocês acessando o Classroom, vocês vão ver o material dessa aula e vocês também já vão ver lá o link, né, do formulário do Microsoft Forms, para que vocês possam, depois da aula, né, com calma, poder entrar ali e responder. Deixa eu só verificar se ele já está ativo mesmo, ele estava programado para estar ativo agora. Deixa eu só verificar se está. Sim, pessoal, o formulário já está ativo, tá bom? Então, aqueles que quiserem já começar a responder, aqueles que quiserem responder posteriormente à aula, não tem problema, fiquem à vontade. O importante é que todos respondam, porque a chamada vai ser feita por eles. Nos próximos dias, eu já vou estar marcando aqui nosso trabalho bimestral, tá bom? Então, nós vamos aí já estar marcando o trabalho bimestral para as próximas semanas. Eu não sei a data exata ainda, mas eu volto e aviso a representante de sala. Só para confirmar, estão me ouvindo bem? Estão vendo? Tá, professor. Maravilha, então, muito obrigado. Vamos começar então, pessoal. A partir do momento em que nós falamos sobre medicina legal, né, nós temos que perpassar aí por algumas etapas, por alguns momentos importantes da medicina legal. É um fato extremamente importante, dada a importância dessa disciplina. A importância dessa disciplina, tanto, né, para aqueles que são da área médica, como também para aqueles que são da área jurídica. Por que eu digo isso? Porque é algo extremamente íntimo as relações jurídicas e as relações médicas. Pode parecer que não, mas, de fato, são duas profissões que têm muito mais a ver do que pode se pensar, né? Nada de valeria aí a existência humana se não garantida por direitos. E a existência humana só tem, logicamente, também finalidade pela manutenção de uma vida digna, de uma vida saudável. Então, são aspectos que nos aproximam em interesses, tanto aqueles que são formados na área da saúde, como aqueles que são formados na área jurídica. Então, é extremamente importante que nós possamos compreender como é que o objetivo existe em relação a essas duas relações, né? Seja em relação, como eu já disse, das questões médicas ou das questões jurídicas. Então, são extremamente importantes. Nós temos alguns conceitos aqui a serem analisados sobre medicina legal. O primeiro conceito, ele é trazido pelo Ambrose Paré, e o Ambrose Paré, ele é considerado como o pai da medicina legal, porque dele surgiu a primeira publicação, o primeiro livro em medicina legal. E ele, de uma forma bastante simples, diz que é a arte de produzir relatórios na justiça. Nós temos também o conceito do Nério Rojas, que é um perito argentino, né? Importante dizer que o Nério Rojas foi um dos mais importantes e influentes peritos, médicos peritos, que já existiram. Então, o Nério Rojas, ele traz aí para nós o conceito de medicina legal, dizendo que é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais que podem ser por eles esclarecidos. Já para o Afrânio Peixoto, vem dizer que é a aplicação de conhecimentos científicos e mistérios da justiça. O Lacazagni, por sua vez, diz que é a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça. O Flamínio Fávaro,
ele diz que é a aplicação dos conhecimentos médicos biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. O Tanner Abreu vem dizer que é a aplicação dos conhecimentos médicos a serviço da justiça e a elaboração das leis correlatas. Já o Hélio Gomes diz ainda que é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais, no seu campo de ação de medicina aplicada. Então, percebam que quando nós tratamos da medicina legal, né, nós não temos um único ramo da medicina aplicada, mas sim uma junção de ciências autônomas que poderão ser aplicadas ali, dependendo do caso concreto, de uma forma mais ativa ou não. Então, é extremamente importante que nós possamos compreender que esse arcabouço de conhecimentos ligados ali aos estudos médicos que poderão ser utilizados na resolução de conflitos de matérias judiciais. Então, o juiz não tem conhecimento em medicina, o advogado não tem conhecimento em medicina, o promotor não tem conhecimento em medicina, mas, por vezes, eles têm que julgar e cada vez mais eles têm que julgar matérias ligadas aos estudos do conhecimento médico, né? Seja em razão de erros médicos, seja em razão de pedidos dos quais eles são ali interpostos na justiça. Seja, por exemplo, questões de matéria criminal, sobre, por exemplo, perícias médicas em razão, por exemplo, de morte, de lesão corporal, seja em ações civis, por exemplo, né, onde se pleiteia ali a interdição de alguém da família, então essa pessoa terá que passar por uma perícia para saber se de fato ela está incapacitada em gerir os atos da vida civil. Nós temos ainda em ações trabalhistas, das quais são analisados ali os acidentes de trabalho, né, e a professora Brígida fala muito bem sobre esse tema com vocês. Nós temos ainda matérias de ordem previdenciária, né, quando a pessoa ela é submetida, por exemplo, a uma perícia médica lá do perito do INSS, pleiteando um auxílio-doença, pleiteando uma aposentadoria por invalidez, e por vezes a decisão, o laudo desse perito do INSS é contrário à realidade fática do indivíduo, e aí então ele tem que judicializar, né? E aí nós teremos também a comparar este laudo do perito do INSS, um laudo pericial de um perito, né, nomeado de confiança do juiz. Então o juiz que não tem expertise para saber se a pessoa de fato está inválida para as atividades laborais ou não, ele vai se valer deste perito. Então é extremamente importante a medicina legal sobre esses aspectos simplesmente primários, né? Nós podemos dizer ainda que a medicina legal é extremamente importante sobre o aspecto de que ela é utilizada ali, ela necessita de conhecimentos médicos ligados à patologia, à fisiologia, à traumatologia, à psiquiatria, à microbiologia, à parasitologia, radiologia, tocoginecologia, anatomia patológica, enfim, todas as especialidades médicas e com o direito. Então, sobre esse aspecto, sobre essa questão, é onde nós temos, então, né, que observar a importância das especialidades médicas e biológicas para auxiliar nas respostas de questionamentos que são postos ali em direito. Então, é extremamente importante que nós possamos ter aí essa compreensão, né? Ter aí essa visão do quanto a medicina legal é logicamente importante. Nós não teríamos como passar aqui pela introdução sem rapidamente falar sobre alguns períodos evolutivos da medicina legal. Lembrando que as ciências, sejam elas ciências legais ou ciências médicas, elas evoluem em razão da necessidade da sociedade. Então, a partir do momento em que a sociedade nasce, que a sociedade surge, que os seres humanos começam a conviver, né, no núcleo de indivíduos, nós temos ali já a existência de padrões, né, padrões de comportamento, padrões de reações e assim por diante. Então, nós podemos dividir aqui o histórico da medicina legal em 5 períodos. O período antigo, o período romano,
a Idade Média, o período canônico e o período moderno. Então nós temos 5 períodos que são aí trazidos, né, nesta aula como evoluções necessárias à compreensão da medicina legal moderna. Quando nós tratamos do período antigo, né, logicamente, ainda como sendo um período muito rudimentar, nós não tínhamos ali legislações, nós não tínhamos ali regramentos para esses povos antigos, né? Era apenas o comportamento e não o regramento, o que tange aí a uma grande diferença. Um outro aspecto desse período antigo é o escasso registro de atividades ligadas à medicina. Logicamente que eles existem, mas ainda numa condição muito pequena, com certeza, frente a tudo aquilo que já se praticava, né? Um outro fato é que existia ainda nesse período antigo uma mistura, vamos dizer assim, né? Uma influência, melhor dizendo, de aspectos religiosos. Então, por exemplo, as doenças eram, na verdade, maldições trazidas pelos deuses, né? A cura era, na verdade, ali também só poderia ser realizada por alguém que tivesse algum poder superior. Então, existiam muitos critérios místicos ainda relacionados com a doença, né? E os ferimentos também eram tratados ainda de forma muito, né, rudimentar. Então, sobre esse aspecto antigo, nesse período antigo, como eu disse, nós temos alguns registros, mas são registros muito escassos, né? O que se sabe era, por exemplo, que a necropsia e a vivissecção eram proibidas nos cadáveres. Por quê? Os exames até poderiam, as atuações já sobre um critério médico já existiam, mas os cadáveres ainda tinham um caráter sacral, ou seja, né, eles não poderiam ser abertos, o seu interior não poderia ser exposto, né, dessa forma. Um outro relato que existe é de 1240 a.C., onde já existia um tratado, né, que foi elaborado, que instruía o exame pós-morte, listava antídotos, né, para venenos e dava até orientações acerca da respiração artificial. Então percebam que na China antiga já existia um documento, um tratado elaborado em 1240 a.C., né, com essas informações. Então são poucos os relatos, mas são relatos extremamente importantes sobre esse aspecto. Pessoal, lembrando mais uma vez, né, que sempre que vocês precisarem, quiserem participar, perguntar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Gostaria agora de agradecer, nós estamos em 23 aqui membros nessa sala de aula, muito obrigado pela presença de vocês, né? Hoje está uma manhã muito agradável, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui onde eu estou está chovendo, então é uma manhã muito agradável para estar aqui com vocês. Continuando então a nossa aula, falando agora sobre o período romano, né? Era um período onde os cadáveres já eram examinados, mas também carregava ali aqueles resquícios do critério, do caráter sacral dos cadáveres. Então eles eram examinados somente externamente e não podiam neles ser realizadas necropsias, né? Foi nesse período também que houve uma mudança extremamente importante, que é a separação entre religião e direito. Então aqui nós começamos a ter uma evolução extremamente importante da medicina legal, porque deixou-se de lado ali, né, os critérios religiosos da interpretação da doença, do ser humano e assim das consequências desses atos. Então, sobre esse momento, nós temos agora os códigos de Justiniano, né, de forma implícita trazia ali regramentos da medicina legal, como por exemplo a lei Aquília tratava da letalidade dos ferimentos, ou seja, a responsabilização de alguém pela prática de ferimentos que levassem o indivíduo à morte. Então a lei Aquília, né, vamos até aqui grifar de amarelo para que vocês percebam a importância dela, tratava da letalidade dos ferimentos. Ainda ali no período romano, nós temos que pensar que ele evolui diretamente para aquele período chamado de Idade Média, pessoal. E aí, logicamente, nós tivemos uma grande evolução, né? Uma grande evolução da medicina legal, também nesse período. Nesse início de evolução, conforme nós vimos aí no período romano, ele continua evoluindo sobre os aspectos científicos e analíticos,
né, adentrando aí a período da Idade Média. Então, o período da Idade Média é também um período extremamente importante para a medicina legal, como, por exemplo, né, a chamada Lei Sálica. A Lei Sálica, que ela estava lá introduzida nas capitulares de Carlos Magno, né, isso, logicamente, na Germânia, ou atualmente Alemanha, ela trazia detalhes da anatomia dos ferimentos e sobre a reparação devida às vítimas. Percebam que aqui nós já temos um critério e um caráter de responsabilidade civil, em razão da gravidade do ferimento, da consequência e incapacidade que esse ferimento traria para a vítima, já se estipulava uma reparação de danos, ou seja, uma indenização. E isso só era possível pela existência dos pareceres médicos. Ninguém melhor e ninguém mais apto do que o médico pode dar um parecer, dar um laudo nesse sentido. Pessoal, é importante dizer que com a queda de Carlos Magno, né, no seu reinado foi o grande ápice da medicina legal, mas com a queda do Carlos Magno, nós tivemos a chamada fase das trevas da medicina legal. Por quê? Porque ali, nesse momento posterior à queda do Carlos Magno, ocorreu uma grande onda de vandalismo que extinguiu a medicina legal, substituindo-a por práticas das provas inquisicionais, ou seja, ali nós começamos a observar a existência da chamada Santa Inquisição, né, em que as penalidades dependem do dano causado e para obtenção de provas invoca-se as ordalhas, né, os julgamentos ordaliais. Ou seja, o que nós podemos comprovar com isso? Que com o início do período canônico, nós vamos observar, então, né, a grande perseguição a tudo aquilo que era contrário aos dogmas religiosos. Né? Com o período canônico, nós vamos observando a caça aos hereges, as pessoas que praticavam a cura, né, por meio de poções, de preparados medicinais naturais. Então, na verdade, o que se buscava ali era contrariar, era perseguir todos aqueles que se colocavam contra os dogmas da igreja. Então, nesse período, né, foi restabelecida a contribuição das perícias médicos legais. Mas, porém, né, nós tivemos ali, conforme dito anteriormente, né, um grande declínio da medicina legal. Né? No caminhar da história, aí, já no final do período canônico, nós tivemos, por exemplo, o Código Criminal Carolino, de Carlos V, em 1532, né, em períodos anteriores já existiam algumas menções aí à medicina legal, como, por exemplo, o Código de Hammurabi. Para vocês terem uma ideia, o Código de Hammurabi ele é um cone, né, uma pedra cuneiforme de 1,80 m. Atualmente ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris, e lá já existiam algumas determinações com relação à prática do erro médico. Então, por exemplo, se o médico praticasse um procedimento numa pessoa livre e essa pessoa morresse, o médico teria suas mãos amputadas para que não viesse mais a praticar operações. Né? Se o médico operasse um escravo e esse escravo morresse, o médico ficava obrigado a pagar o valor desse escravo ao seu senhorio. Então é extremamente importante lembrar e verificar mais uma vez que a medicina legal ela tem consequências extremamente importantes. Né? Nós vimos da importância ali das capitulares de Carlos Magno na Alemanha, né? E, mais uma vez, lá na Constituição do Império Germânico, impunha-se uma obrigatoriedade de perícia médica em relação a ferimentos, assassinatos, gravidez, aborto, parto clandestino. Então, nesse final aí do direito canônico, é onde nós temos aí um renascer novamente da medicina legal, inclusive, conforme eu disse, em 1575, com a publicação do livro Medicina Legal, do Ambrose Paré. Então, é extremamente importante, né, esse momento, em 1575, a publicação desse livro, né, e por isso que o Ambrose Paré ele é considerado como o pai da medicina. Em 1512 ainda, né, é importante dizer que a própria igreja aceitou a realização de uma necrópsia no cadáver do Papa Leão X, né, tendo em vista que ele morreu por suspeita de envenenamento. Então a igreja começa a reconhecer a importância
da ciência na busca de informações que, senão pela ciência, não se poderia obter. E chegamos então ao período moderno, né? Período moderno a partir aí do século XVIII, né? Não tão moderno quanto nós imaginávamos, mas já é um período moderno. Nós já temos aí as escolas, né, da medicina legal que tornam essa uma disciplina jurídica importante, que é a escola italiana, a escola alemã e a escola francesa, né? Já em 1602, na Itália, nós temos também a publicação de um livro, né, pelo Fortunato Fidelis. Em 1621, então percebam essas datas evolutivas. O Paulo Zaquias, né, também publica o Tratado de Medicina Legal. E uma curiosidade importante é que a Alemanha inaugurou o ensino oficial da matéria. Então, por mais que a discussão ela existia, como eu disse, de forma prevalente na França, na Itália e na Alemanha, né, a primeira publicação foi na França, por exemplo, pelo Ambrose Paré, mas a Alemanha é que começa a ensinar oficialmente a matéria medicina legal. Então, até hoje, né, os grandes autores aí de medicina legal reconhecidos têm a sua origem alemã. Já no Brasil, e agora sim já caminhando para o nosso cotidiano, né, a primeira publicação sobre medicina legal no Brasil ela surge em 1814. O Brasil sofre pela vinda da família real, as influências, né, da literatura francesa, italiana e alemã. Importante dizer ainda que em 1877 surge no primeiro cenário o estudo da medicina legal no Brasil, né, pelo Souza Lima, mas esse não era um estudo prático, somente se limitava à interpretação de comentários das leis estrangeiras. Então, na verdade, nós não produzimos um conhecimento ainda em 1877, apenas conhecíamos a literatura estrangeira referente à medicina legal. E aí sim, aqui surge um grande marco para a medicina legal no Brasil. Ou seja, nós temos aqui, né, o estudo, a criação da Escola Brasileira de Medicina Legal lá na Bahia. Então, nesse momento, com a criação da Escola de Medicina Legal na Bahia, pelo Raimundo Nina Rodrigues, nós temos de fato aqui o ensino da medicina legal no Brasil. Então, nesta evolução histórica é onde nós percebemos o quanto a medicina legal teve os seus altos e baixos, o quanto ela evoluiu, mas ainda, né, o quanto ela pode evoluir, dada hoje a ciência que nós temos à disposição, que muito aí ajuda, né, para que a medicina legal possa alcançar o seu grande objetivo, que é a resposta de grandes dúvidas que são postas em juízo. Então, medicina legal tem como finalidade essa orientação, essa interpretação na elaboração das leis ou na análise de casos práticos. Então, sempre lembrem, né, fiquem atentos de que a medicina legal tem essa finalidade, que a medicina legal ela atua, ela se orienta então sobre o aspecto também de possibilitar os esclarecimentos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, né, atualmente a medicina legal ela se socorre de diferentes fontes de conhecimento, como a fotografia, a radiografia, a balística, a toxicologia, a biomedicina, né, a anatomia normal e patológica, a biologia, a microbiologia, a parasitologia, a psicologia, psiquiatria e geologia. Então vamos grifar aqui, ó. Aqui nós temos, né? André, são só esses? Não, existem outros conhecimentos associados. Para vocês terem uma ideia, o próprio Código Penal, no artigo 129, que trata das lesões corporais, ele vem dizer ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? E aí vocês já sabem, por exemplo, qual é o conceito de saúde dado pela OMS. Atualmente, o conceito de saúde dado pela OMS é que o fato da pessoa estar ausente de doenças não significa que ela seja saudável, né? Ou seja, de que a saúde é muito mais do que a ausência de doenças, mas é o oferecimento, é o garantismo ao indivíduo de uma vida saudável, de uma vida respeitosa sobre o aspecto físico e psíquico, que a ele
os direitos fundamentais devem ser preservados e garantidos, como saúde, educação, lazer, transporte, segurança. Então, todos esses, acesso à justiça, acesso à saúde, né? Então, todos esses direitos fundamentais, ou direitos sociais, melhor dizendo, né, que estão lá garantidos no artigo 6º da Constituição Federal, né, vamos até marcar aqui, ó, artigo 6º da Constituição Federal, são considerados como direitos sociais dos indivíduos. Né? Quanto às lesões, conforme nós citamos agora há pouco no artigo 129 do Código Penal, elas podem ser divididas em leve, grave ou gravíssima. E vocês verão mais sobre as lesões com o professor Francisco Gerês na aula de traumatologia. Então, é extremamente importante a análise desse estudo, né, que vocês terão com o professor Francisco Gerês, né? O grau da lesão praticada sobre o indivíduo, o tempo da lesão, a idade da lesão, né, sobre o aspecto cromático da lesão, e isso é determinante, então, para a análise, por exemplo, da lesão corporal. Ainda, quando nós tratamos, e para vocês verem como a medicina legal é importante na elaboração das leis, então, para que eu possa garantir que ninguém sofra uma lesão corporal, eu tenho que ter uma lei, eu tenho que ter o artigo 129 que diga que ninguém pode causar um dano à integridade física de outra pessoa. Mas como é que isso funciona, pessoal? E nisso é um outro aspecto em que a medicina e o direito são muito próximos, né? Vamos pensar no que nós estamos vivendo, né? Nesse momento pandêmico agora, em que o estado de São Paulo volta na sua integralidade à fase vermelha. Então, pelo anúncio de ontem, o estado de São Paulo está, a partir de sábado, todo o estado de São Paulo está novamente na fase vermelha, né, com todas as restrições aí inerentes à fase vermelha. Né? Não querendo discutir isso, mas talvez se o povo tivesse colaborado um pouquinho, né, não tivesse feito festa, não tivesse achando que está de férias, nós não estivéssemos na fase vermelha novamente. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o fato de que surgiu uma doença que era até o momento desconhecida, e aí então precisa-se buscar uma solução, métodos paliativos para essa doença. E aí buscou-se desenvolver então uma vacina. No início, nós ouvíamos dizer que a vacina, normalmente uma vacina demora 10 anos para ser criada. E aí nós vemos, então, a ciência agindo de forma muito rápida no desenvolvimento de uma vacina, que ainda não se sabe exatamente também o seu período de imunização, suas consequências, né? Como de fato ela vai reagir, o corpo humano vai reagir, o organismo vai reagir quando exposto à doença, mas o que se prevê é que a pessoa infectada com Covid-19 após a vacinação tenha consequências muito menores, né, minimizadas em relação àqueles que ainda não foram vacinados. A minha esposa já tomou as 2 doses da vacina, ela é da área da saúde, né, e não teve nenhuma reação, não sentiu nada em face aí da vacinação. Bom, mas sobre esse modelo que vocês estão vendo na tela aí, de um modelo de elaboração legislativa, é a mesma coisa, né? A lei não se antevê na proteção de um direito. Primeiro existe a lesão de um direito, para depois ser criada uma lei, né? Inclusive, nesse caso, com o auxílio de conhecimentos médicos, para que então possa proteger o direito. Então, primeiro alguém foi lesionado lá no passado, e aí viu-se que não podia lesionar, e aí então criou-se uma lei proibindo lesões futuras daquela mesma natureza. É isso que mostra esse quadro aí para nós. Em relação à medicina legal com os ramos do direito, já até comentei bastante com vocês, né? Mas ela tem uma função extremamente importante, como eu disse, nos mais diversos ramos do direito: direito penal, direito civil, direito ambiental, até porque ele está diretamente ligado à saúde, né? Direito administrativo, porque trata da saúde pública no Brasil. Nós temos também o próprio direito do trabalho, direito previdenciário. Mas é por meio da medicina legal que, por exemplo, nós vamos ter ali a razão da morte ou a causa mortis, né? É em razão da medicina legal que se observam os fenômenos cadavéricos, né? O conceito de embriaguez, de drogadição, as características da asfixia, as características dos crimes sexuais,
as lesões por arma de fogo, né? Eu vou dar aula para vocês futuramente aqui de balística, então nós vamos falar sobre as lesões por arma de fogo. Então a medicina legal ela é fundamental para solucionar questões relacionadas com leis penais, civis, trabalhistas e que demandem conhecimento das ciências médicas. Ela é imprescindível, né? E a partir então de todas essas questões, nas mais diversos ramos do direito, conforme nós já falamos, né, é importante trazer aqui também o conceito de medicina legal pelo Delton Cross, conforme o próprio livro que eu encaminhei para vocês, que está à disposição lá, né, no Google Drive. O livro do Delton Cross, ele diz que a medicina legal é, portanto, verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte, cooperadora na elaboração e na aplicação das leis. Então, o próprio Delton Cross, de uma forma bastante simples e objetiva, traz aqui um conceito prático sobre a medicina legal. E aí eu posso questionar de vocês, a medicina legal, então, ela é uma ciência autônoma, né? Pessoal, tecnicamente não. A medicina legal não é uma ciência autônoma, ou seja, ela não tem um fim em si mesma, né? Por isso nós temos três correntes quanto à autonomia da medicina legal, que diz que ela é totalmente restritiva, ela não é uma ciência autônoma, seu conteúdo é utilizado de acordo com a necessidade, então ela não está correta. Nós temos aqui a corrente ampliativa, dizendo sim que ela é uma ciência autônoma, já que possui método, objetivo, objeto e objetivos próprios, mas ela não é tão autônoma assim, né? Ela não pode sair agindo conforme desejar, mas somente quando necessária. Então, hoje, o Brasil adota, quanto à teoria da autonomia da medicina legal, né, a teoria intermediária ou mista, que diz aí que é uma ciência auxiliar ao direito, não pode se dizer que é autônoma, mas também não é usada apenas para casos pontuais. Então, ela tem uma semi-autonomia quanto à sua atuação, quanto à sua própria existência. Então, esse é o grande objetivo aí de se constatar a medicina legal. Pessoal, um outro tema de estudo importante é o objeto da medicina legal, tá? Não existe outro objeto da medicina legal senão o ser humano, em todas as suas fases de vida, né? O próprio Delton Cross ele fala também sobre o objeto da medicina legal. E percebam que na doutrina dele ele é muito feliz, né? Ele vem dizer que a medicina legal ela se inicia com o estudo desde a fecundação até o desaparecimento do último vestígio cadavérico. Então ela tem ali uma importância, uma área de atuação extremamente ampla no ser humano, seja no momento da concepção, da fecundação, desenvolvimento, vida intrauterina, vida extrauterina e mesmo após a morte do indivíduo. Enquanto existirem vestígios cadavéricos, ali existirá um objeto de estudo da medicina legal, né? E vocês podem perceber que o Delton Cross, de fato, ele é apaixonado pela medicina legal, quando ele diz que a medicina legal estuda a vida em sua essência e a morte. É a ciência social vivaz e realista, embasada na verdade e na justiça, que desnuda o indivíduo desde enquanto ovo e depois até o âmago do ser e seduz e apaixona irremediavelmente desde o início seus profissionais. Ele quase faz um poema aqui para descrever a medicina legal. A medicina legal ainda ela pode ser dividida em três grupos extremamente importantes, né? Observem aí e acompanhem. O primeiro grupo, ele diz relação entre o indivíduo e si mesmo. Ou seja, ela vem dizer para nós, né, que a medicina legal ela também estuda essa compreensão do indivíduo em relação à sua própria existência, né? E para isso nós temos de forma mais comum as análises, né, as perícias psicológicas e psiquiátricas. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Em relação ao indivíduo que deseja fazer uma cirurgia de mudança de sexo, para que o Estado, para que o Poder Judiciário autorize, ele deve-se observar aqui essa perícia, ou seja, se de fato essa cirurgia vai adequar um corpo físico, né, ao
padrão psicológico dessa pessoa. Ele se vê, ele se compreende como alguém do sexo oposto, mas está no corpo errado, né? Então, seria esse o objetivo. O segundo objetivo é em relação o indivíduo em relação ao meio em que ele se encontra. Ou seja, são as situações, são as hipóteses, né, normalmente ali em relação a crimes, a situações, a acidentes, dos quais sugere uma alteração da paz social. Então, né, esse grupo se preocupa com fatos relacionados com a vida, ou seja, a sexologia forense, né, também com relação à morte, dando especial atenção aos traumas, acidentes de trabalho, asfixia, envenenamento, né, e a morte em si, usando para tanto conhecimentos afetos à traumatologia forense, à infortunística, à asfixiologia forense, à toxicologia forense e à tanatologia forense. Então é extremamente importante que nós compreendamos aqui essa divisão da disciplina da medicina legal, né? Do indivíduo em relação a si mesmo, do indivíduo em relação ao meio e do indivíduo em relação às decisões judiciais, porque nós sabemos que a medicina legal é que vai, de fato, subsidiar ali o convencimento do magistrado por meio dos seus laudos, dos seus relatórios médicos. Uma outra divisão importante da medicina legal é a medicina legal judiciária, que ela é composta pela introdução à medicina legal, a criminalística, a tanatologia, sexologia, traumatologia e a psiquiatria forense. Nós temos também a medicina legal profissional, né, que é extremamente importante para vocês. O professor Francisco Gerês vai falar muito disso com vocês também, quando do estudo lá do Código de Ética Médica, quando ele vai falar com vocês da disseologia médica e da deontologia médica, tá? Para que vocês não esqueçam o que significa disseologia, ela está relacionada a direitos, deontologia está relacionada aos deveres, tá? Então, nós temos aqui algo extremamente importante, a teoria dos direitos e a teoria dos deveres, né? Aquilo que o médico se obriga, mas também os aspectos do qual ele possui autonomia de ação. Nós temos ainda a medicina legal social, que é aquela que se preocupa com o bem-estar da sociedade, ou seja, né, sobre os aspectos da legislação trabalhista, securitária e também preventiva. Então, são aquelas situações onde nós temos um meio social devidamente equilibrado, né, com saúde e segurança garantidos pela medicina legal social. Quanto à divisão de conteúdos a serem analisados pela medicina legal, né, nós temos a antropologia forense, que tem como finalidade a identidade e a identificação do ser humano. Nós temos a traumatologia forense, que trata das lesões, conforme nós já vimos, e vocês ainda verão de forma mais específica. Temos também a sexologia forense, né, que trata aí de alterações ou de condições sexuais expostas ao indivíduo. Nós temos a asfixiologia forense, que é a morte por ausência de respiração, né? E ela pode ser produzida por meio sólido, líquido ou gasoso. Nós temos a tanatologia, que é o estudo da morte e do morto. Nós temos a toxicologia, que estuda os cáusticos e os envenenamentos. Nós temos a psicologia judiciária, né, que tem aí uma atuação extremamente importante, principalmente nos processos onde o psicólogo deva agir. Nós temos a psiquiatria forense, né, que é uma das áreas talvez mais interessantes aí da medicina legal, e até cito aqui a presença do Dr. Guido Palomba na Universidade do Brasil. Ele veio na semana jurídica do curso de Direito e ele fez uma palestra extremamente importante, um dos mais importantes psiquiatras jurídicos do país e internacionalmente reconhecido. Nós temos também a policiologia científica, né, que é a polícia técnica, no qual muitos médicos também prestam concurso para serem peritos aí da polícia científica. Então, ela tem condições de prover uma investigação extremamente complexa em razão de todos os profissionais que compõem a polícia científica. Nós temos a criminologia, né, que é muito antiga, ela desde Lombroso já tratava aí
do estudo da criminologia, lá no início ele dizia que a criminalidade se transmitia geneticamente, né? Mas nós sabemos que hoje não. De acordo com os estudos do Enrico Ferri, a criminalidade ou a criminologia, né, o estado criminógeno, ele é formado, ele passa a compor o indivíduo em razão de vivências sociais e econômicas, tá? Então, é o estudo do criminoso. A vitimologia também estuda ali a gênese da vítima, ou seja, por que algumas pessoas têm mais propensão a serem vítimas de determinados crimes do que outras. Temos também aí o estudo da infortunística, dos acidentes, sejam acidentes do trabalho, sejam acidentes automobilísticos, né? Então, no direito securitário. Então, nós temos aí uma extensão bastante ampla de conhecimentos associados também à infortunística. Nós temos também aí a genética médico-legal ou genética forense, muito mais relacionada ali ao estudo do DNA, a identidade, a identificação do ser humano, a identidade paternal do indivíduo, né? A origem genética do indivíduo. Então, ela também revolucionou muito a sociedade a partir do momento em que ela trouxe uma certeza quase absoluta, né, da origem genética do indivíduo. Nós temos também ali as criminalísticas, que é o conjunto das ciências, né, seja ela física, química e matemática, que também auxiliam a justiça, como, por exemplo, a presença de químicos, de físicos, de biólogos, né, de engenheiros, que trabalham associado aí ao médico, né, para que possa ter um laudo mais completo sobre determinados temas. Pessoal, e com isso, nós então terminamos aqui o nosso conteúdo que eu deveria passar para vocês, o nosso conteúdo teórico, tá bom? Agora eu vou continuar aqui à disposição de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar. Caso vocês queiram comentar sobre algum tema que eu disse aqui hoje, podem fazer os comentários. E vocês já estão, então, autorizados agora a responder lá o questionário sobre medicina legal, sobre a aula de hoje. Lembrando, para aqueles que chegaram depois, a chamada vai ser feita por meio da resposta desse questionário, tá bom? Então, fiquem atentos aí para que vocês respondam os questionários. Eu vou somente aqui desligar a minha câmera e o meu microfone, tá? Mas continuo aqui à disposição. Perdão. Eu continuo aqui à disposição de vocês. Aquilo que vocês precisarem, eu estou à disposição. Bom dia, professor. Bom dia. Como eu me inscrevi agora, eu tô sem classe ainda. Tá. Como é que é o nome, doutor? Alvimar. Tá. O doutor, deixa eu verificar na minha lista aqui se já tem autorização para te inserir no Classroom, tá bom? Caso não tenha, doutor, não tem problema. Aí, se ainda não foi inserido no Classroom, não está contando como falta, tá bom? Aí não tem necessidade de fazer essa atividade. Ok, entendi. Doutor, que dia que foi autorizado, doutor? Conversou lá na matrícula orientada? Que dia que eles falaram que ia adicionar o doutor? Segunda-feira. Segunda-feira? Tá, joia. Deixa eu verificar aqui se já apareceu para mim essa autorização. Doutor, eu não recebi ainda essa autorização, tá bom? Assim que eu receber, eu adiciono o doutor imediatamente. Ok. Obrigado, cara. Eu que Eu vou agradeço. enviar ele novamente cobrando ele. Tá bom, isso é importante, doutor. Obrigado.
Professor, quem já respondeu pode sair? Pode, doutora, já está liberada, viu? Tá bom, muito obrigada, viu? Eu que Boa agradeço. aula. Obrigado, muito obrigado. Professor, eu já entreguei aqui a atividade, eu vou sair aqui, viu? Muito obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela presença, doutor.
Até mais, professor. Muito obrigada. Até mais, doutora. Obrigado pela presença também.
Falou, professor. Obrigado aí, viu? Até a próxima.